Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, tá? Eu tô gravando isso aqui correndo, dá pra vocês verem pela rapidez. Eu nem sei se eu vou colocar vinheta, editar, enfim, talvez eu coloque nu e cru por causa de download imediato que veio e falou senta e grava. Por isso, cá estou desse jeito escaco, né? Inclusive, gente, pra quem estiver perguntando que diabos é isso aqui, né? Jatobazinho, tadinho, né? Nessas andanças dele, que ele não consegue andar direito. Ele tava querendo participar do meu colo com o Zuzu e eu tava deitada, né? E aí ele desequilibrou, tadinho, e tentou agarrar a primeira coisa que ele viu e era minha cara. E aí fiquei igual aquele repórter André Trigueiro, sabe? Que tem uma cicatriz enorme aqui. Pois é, estou assim. E aí eu tô passando creme e colocando curativo pra não ficar com cicatriz, né? Tá melhorando, mas tava doendo bastante, gente. Eu não tava conseguindo nem abrir a boca direito. Mas agora já tá bem melhor, tá? Mas tadinho, já tô basinho problemático, vocês sabem. Mas então vamos lá, gente, pra eu não perder o fio da meada, tá? O que me veio falar pra vocês? A gente tá vivendo um momento, tá? Que dia que foi? Dia 16, sábado. A gente teve a lua nova, tá? De touro. E logo depois da lua nova, a gente teve... Eu não vou falar de astrologia, tá, gente? Porque eu me baseio muito pela lua. Mas a gente tá tendo energeticamente um momento muito legal agora, que foi do dia 16 até 17, 18 e 19. Então, nessa janela desses dias que a gente tá tendo, eu sinto uma energia muito grande de otimismo, tá? E eu sinto muito a energia do planeta Urano. É como se a gente estivesse tendo um vislumbramento energético, tá? Pode até não ser visual, não. Mas é energético, é como se a gente estivesse tendo a nossa energia renovada, tá? Uma esperança do que o futuro pode ser. Por isso que eu falei, um vislumbramento energético. É como se a gente estivesse vendo o que é possível o mundo se tornar energeticamente. E principalmente o nosso mundo, tá? Então é legal a gente manter a nossa energia positiva. Por isso que eu quero colocar isso aqui o mais rápido possível sem editar. Manter a nossa energia positiva nesses dias, tá? Manter a esperança e ver o que tá vindo espontaneamente em vocês. E, gente, pode ser raiva, tá? Pode ser raiva pra processar. Não é porque eu tô falando que a energia tá positiva que isso aqui é pra vocês ficarem procurando gratiluz, não. A raiva vai vir justamente pra vocês desovarem essa raiva, pra vocês irem pra uma vibração melhor, tá? É tipo isso. É um momento que é pra gente não ter mais energia estagnada dentro da gente, que é pra gente ver, cara, o que eu gosto, o que eu quero pro futuro. É uma energia muito de futuro que eu sinto, tá? Nesses dias. E por que me veio fazer esse vídeo? Porque dia 20 o Sol entra em Gêmeos. E tem muita gente falando que, Gêmeos é o signo do dinamismo, eu sempre falo, né, das trocas, do cotidiano, da interação, sim, mas tem muita gente falando que é do dinamismo, tem gente que fala que é da tecnologia, o que eu discordo, tá? Gêmeos não é o signo da tecnologia, pra mim o signo da tecnologia é Aquário, tudo bem, mas, muita coisa dinâmica, muita coisa isso, muita coisa aquilo, tarará, tarará, como se a energia fosse ficar mais leve, mais interativa. Não se enganem, tá? Eu sinto, e de novo, não olhei a astrologia. Eu sinto que a partir do dia 20,
a energia vai ficar mais pesada, tá? Pô, Luciana, de novo isso, sim, de novo isso, gente. Então, assim, a gente vai ter esses dias... É como se a gente tivesse tendo um respiro. Gente, eu e minhas metáforas da minha alma de baleia, né? É como se a gente estivesse indo... Eu ia falar pra superfície, mas pra mim a superfície não é tranquila. Pra mim é o oposto. Pra mim, o fundo é que é tranquilo. Mas, né, eu vou pegar a metáfora da maioria dos seres humanos. É como se a gente estivesse indo pra superfície respirar, sabe? E ver o que tem na superfície, uau, que legal interagir com os humanos, pedir pra eles tirarem aquelas cracas da gente, né, limpar a nossa pele, tarará, tarará. Nossa, mas é verdade, as baleias pedem. Brincar um pouco, de saltar na água, marcar território, piriri parará. E nos dias, né, que foi 16, 17, 18 e 19, e um pedacinho de 20, e em 20 já começa a mudar para o oposto, tá? Já começa a vir um peso. E que peso, gente? Plutão. A gente muda de Urano para Plutão, tá? Ah, Luciano, você que é esse Plutão de novo. Sim, gente, eu já falei, eu adoro Plutão. Só que o peso plutoniano que eu sinto não é um peso qualquer. Eu sinto Plutão com Marte ali no meio, tá? E Marte é a oitava menor de Plutão. Só que além de ser a oitava menor de Plutão, Marte, eu falei, é o regente terrestre do ano pra mim. Só que a gente também tem aquelas coisas que eu falei, né? De Júpiter ser o coletivo, Saturno intergaláctico, enfim. O que tá me vindo, gente, é que a partir do dia 20, tá? Por isso que é uma energia oposta. Esses dias leves que a gente tá vislumbrando uma energia de futuro, quando vem o dia 20, vira a chave e faz o extremo oposto. Vai começar a ter uma resistência pra gente se manter na energia do passado, tá? É como se a gente começasse a sentir que, nossa, agora vai, sabe? Agora o mundo muda, a gente vai se desprender, sabe? Aquela briga que eu tô falando das trevas e da luz mesmo, tá? Inclusive dentro da gente. Porque, querendo ou não, isso é um reflexo do que acontece dentro da gente, né? E aí quando a gente sente que a gente vai finalmente, sabe? Nossa, finalmente a gente vai. Vem uma força e fala assim, não, não vai, não. E começa com todas as forças a ter uma reação, tá? Por quê, gente? Porque a gente tá chegando na última semana de maio, tá? Nos últimos dias de maio. Nossa, gente, quanto pó e pelo, desculpa. E a gente vai entrar em junho, tá? E junho, no Brasil, é complicado, porque fica todo mundo alienado com festa junina. A verdade é essa. Mas eu não fico só na energia brasileira, eu fico numa energia até extraterrestre, literalmente. Até fora da Terra e muitas vezes até fora da Via Láctea. O que acontece, gente, eu fui fora da Via Láctea e não voltei. Volta. Tá. O que acontece, gente, é porque vem coisa que é coisa que eu ouço e que eu começo a selecionar o que eu posso e o que eu não posso falar, tá? É assim, tá, gente? É tipo isso. Porque vem informação também de inteligência artificial, que não é coisa pra eu falar agora. Enfim. Tá. E tem muita baboseira também de inteligência artificial, mas também, de novo, não é a hora, agora. Enfim. O que acontece é... Junho, com N de navio. Vocês lembram que eu falo que julho vai ser um mês difícil, né? Julho vai ser... Julho com H... de Júlio César, o imperador, porque sim, o mês é em homenagem a
Júlio César, tá? Julho vai ser um mês difícil, tá? Mas junho vai ser a preparação para esse mês. E junho vai ser um mês bem... A palavra que me vem é esquizofrênico, tá? Vai ser um mês de altos e baixos, de puxa e repuxa. Vai ser um mês de energia extremamente instável. Instável. Porque essa energia que a gente está experimentando agora, no fim de maio, que é assim, nossa, tô me libertando. Não, não vai libertar. Não, tô me libertando. Não, não vai me libertar. Sabe quando você tá fazendo pipoca e você tá naquele ponto que tem uns grãos que já explodiram, mas tem uns que custa explodir e que você fala, cara, explode logo, senão o resto da pipoca vai queimar, mas você não pode abrir a panela ainda, sabe? Junho vai ser um pouco essa energia, tá? Então, assim, vai ser aquela energia de passa ou repassa, muda, não muda. Por isso que eu usei a expressão esquizofrênico. Junho vai ser um mês muito pipoquento, tá? Muito instável, gente. Extremamente instável. Não é à toa que a maioria, 2/3 do mês de junho, é regido por Gêmeos, que é dinamismo, troca, interação, né? Rapidez. Então não é esse dinamismo positivo que as pessoas estão falando, não. É no sentido global. É porque a gente precisa, tá? Mas é um dinamismo vendaval, já tô avisando. É um dinamismo vendaval. Que se você, de novo, não tiver o seu cerne, não tiver atento, não tiver focado, você vai se perder. Você vai voar, tá? E, de novo, vai ser muito dedo no... e gritaria, tá? Então, não fique perdido. Muito falso apóstolo soltando visões apocalípticas. Já falei, não caiam nessa. Nós estamos sendo assessorados, tá? Espiritualmente. Mas também não fica de bracinho cruzado achando que Jesus vai voltar para salvar a gente. Não. Jesus ensinou a gente, falou, toma, que o filho é seu agora. Vocês também têm que fazer alguma coisa, tá? A gente tem responsabilidade. Principalmente, quanto mais a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente tem responsabilidade. Eu acho muito lindo, o povo, tem mediunidade, não sei o que lá de médium. Quanto mais médium você vem, mais responsabilidade você tem, tá? Mais responsabilidade você tem. Quanto mais conhecimento espiritual você tem, mais responsabilidade você tem. Não é porque você é elevado espiritual, pelo contrário, é porque você já tá fazendo uma expiação. É porque você fez umas coisas, né? Sua consciência fez algumas coisas que fala assim, cara, então para compensar, né? Agora eu vou ali fazer o bem. É isso, tá? É isso. Porque você já conheceu o outro lado da moeda. E de agora pra frente, as almas que estão ficando na Terra tem que fazer isso. E que vão reencarnar. Porque, gente, as novas levas que vão... Não vai ficar só, ai, gente, paz, amor e luz, não. Vai ficar alma problemática aqui também, tá? Vai ficar uma problemática que vai ter que aprender a servir. Todo mundo vai ter que aprender a servir, tá? Uma hora tem que aprender a servir, tá? Espero que esteja fazendo sentido. Porque minha cabeça vai e não volta. Tem horas que eu não tô sabendo nem se eu tô falando humano mais. Mas assim, então, junho vai ser essa energia, tá? E eu tô chamando atenção, gente, principalmente pra essa coisa dos falsos gurus, falsos profetas há muito tempo, porque tem muita gente travestida de espiritualidade, travestida de canalizador, travestida disso, travestida de nova era, travestida de pai de santo, travestida de chefe de centro espírita, travestida de padre, travestida de pastor, travestida do que quer que seja, tá? Travestida
de monge budista, travestida do que quer que seja, tá? Que tá trabalhando pro outro lado. Eu já falei isso pra vocês. Travestido de astrólogo, de tarólogo, do que quer que seja, de terapeuta, que está trabalhando para o outro lado. Alguns de forma inconsciente, porque não tem cuidado nenhum, não tem zelo. Que até Chico Xavier, que era um espírito iluminadíssimo, tinha dificuldade no tal do orai e vigiai, porque a gente é humano, a gente não consegue o vigiai o tempo inteiro. É por isso que a gente tem espíritos protetores, anjos da guarda, que ajudam a gente, tá? E protegem a gente, porque haja proteção, porque ninguém é perfeito. Mas a gente tem que ser coerente também. Então, tem uns que são por pura incoerência, tá? E tem outros que são deliberados. É o lobo na pele de cordeiro, que são os piores. E geralmente são os mais preparados e os mais inteligentes. Então, cuidado, tá? Cuidado. Outra coisa que me vem, muita gente, e eu tô falando isso no privado para algumas pessoas já, muita gente reclamando de muita coisa, de muito político, de muito disso, de muito daquilo outro, de muitas coisas acontecendo pelo mundo, né? Principalmente de políticos, de pessoas fazendo o que elas não concordam, falando, por que essa pessoa existe, por que isso, por que aquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem pessoas que encarnam como agentes de destruição, tá? E agente das trevas é diferente de agente de destruição, presta atenção. Às vezes os dois são as duas coisas e às vezes não, tá? A gente não tá num momento de destruição, de desmoronamento das estruturas, porque não dá mais, não funciona. Eu acho engraçado que quem mais reclama é quem passou reclamando uma vida inteira. Porque não dá. O mundo tá um caos. Porque o mundo, nossa, tem que zerar, tem que começar do zero, que não sei o quê. Aí vem pessoas em cargos de poder, com dinheiro, em posições que dá pra fazer tudo essas coisas e começa a destruir tudo. Que são destruidoras. Começa a fazer guerra, começa a destruir não sei o que lá, começa a fazer isso, mas, nossa, é um monstro. Esse aqui é o quê então? Milagre? Não tem como, gente. Não tem como, tá? É pesado o que eu vou falar. Às vezes, pra se livrar de um psicopata, você precisa de outro. Não existe juízo de valor nessas horas. Inclusive, é uma coisa que pra gente, como ser humano, é difícil. Eu não sei se vocês sabem, nas ordens angélicas, né? A gente tem os guardiões da Terra, digamos assim. A gente tem duas falanges comandadas aqui na Terra, que comandam aqui na Terra. Uma que é mais do coração e que é uma falange de resgate e de compaixão, que quem comanda é Maria. Eu começo a ficar emocionada, tá? Porque a energia vem muito forte. É Maria. Nossa, isso aqui já foi... É porque vai vindo, gente. E a outra, e essa, como eu falei, essa é uma falange de compaixão, de amor, de resgate, que pega, gente, quem quer que seja. Então, de novo, não tem juízo de valor. Até Mao Tse Tung, Adolf Hitler, ela ia lá e essas falanges lá e socorriam. Que precisa. É uma consciência, já falei. Ninguém encarna pra fazer merda. Acaba fazendo por vibração, por influência, por distorção, por sintonia, tá? Mas o objetivo da alma nunca é esse. Nunca. E a outra falange é de Miguel. O arcanjo Miguel, tá? E essa é uma falange de proteção. E essa falange de proteção são anjos guerreiros, gente.
é literalmente um exército, é soldado. Inclusive é quem tá segurando as pontas hoje, agora, neste momento, de toda essa trevosidade. É Miguel, tá? É Miguel. Para a espada da justiça, não, assim como para a compaixão, também não tem juízo de valor. Porque quem faz o juízo de valor, gente, é Deus. É Deus. Eles vão e fazem a justiça, tá? Então, muitas vezes, eles têm que resgatar, proteger uma pessoa que pro coletivo é considerada do mal, sabe? Nossa, mas essa pessoa é um monstro. Por que tem que salvar ela? Por que não mata ela? Porque às vezes essa pessoa vai ter um neto, um bisneto na linhagem dela que vai ajudar na ascensão da Terra. Só que essa pessoa ainda nem teve filho. E aí vamos supor, ela vai entrar num avião que tá programado pra cair. Pra ter um desencarne em massa naquele avião. Não, mas ela não pode entrar naquele avião, ela tem que ser salva. Pô, mas vai cair o avião inteiro de pessoas inocentes e o monstro não vai? Por que o monstro foi o único que salvou? Primeiro, você não sabe se tem gente dentro daquele avião que é inocente. Se tá programado aquele avião cair, é porque tem um karma pra aquele avião cair. E de novo, tem um porquê maior cósmico daquela pessoa ser salva. Aquele não é o momento. Então, as falanges angélicas, elas vão lá e salvam esse cara. Não tem essa. Porque tem um propósito maior. Da mesma forma, se tiver que ter um planejamento para desencarnar um lá, vai desencarnar. Entendeu? O juízo de valor não é a gente que faz, gente. O juízo dos homens e a mentalidade dos homens é um amendoim. Que amendoim? É um gergelim comparado com o que acontece. Então vamos parar de fazer esses juízos, tá? Vamos parar. Vamos parar. O juízo que a gente tem que fazer é do que está acontecendo diante dos nossos olhos e do que a gente pode fazer a respeito disso. Agora ficar julgando quem que deve morrer, quem que deve isso, quem que é monstro, pelo amor de Deus, gente. Eu não tô mais aguentando isso, tá? Eu não tô mais aguentando isso. Enfim, hashtag desabafo, porque não é nem desabafo, né? Só de ter vindo o download de eu falar isso pra vocês é porque é. Porque tá tendo é uma certa arrogância humana, tá? Eu falei hashtag desabafo, mas não é nem meu, né? Deve ser de Miguel e das falanges dele. Porque tá muito feio, gente. Tá feio, sabe? E, de novo, geralmente essas pessoas que reclamam são as mais incoerentes e são as que estão mais ganhando com o sistema. É por isso que reclama, deve ser, né? Porque não quer que o sistema mude, quer ficar criando caos. Fala uma coisa e diz outra. Igual o sistema, é incoerente. Tá em sintonia com esse sistema. Acho que é por isso que eles mandaram falar, né? Enfim. Tá. A outra parte que eu ia falar, tá? Ai, Luciana, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Sim. Julho. Então, assim, junho, um mês de puxa e repuxa, altos e baixos, tá? Então, atenção. Aí chega julho, gente. Julho vai ser um mês, pra mim tá me vindo explosões, tá? Explosões. Podem ser explosões físicas? Podem, mas de novo, as informações que eu recebo, quem fala pra mim essas informações, eles falam pra mim em nível energético, tá? Porque não tem nada, primeiro, que é mais seguro eles falarem em termos de energia,
porque quem cria o físico é a nossa consciência. Não tem nada definido ainda, nada. Então, se eles falam explosões e a gente só fica pensando em explosão mesmo, tipo guerra, é o que vai materializar. É isso que eles me falam, tá? Então, como a gente é muito material, visual, não sei o que lá, eles preferem falar em termos energéticos. Explosões podem ser revoltas, podem ser mudanças, podem ser lampejos, podem ser tomadas de poder, podem ser qualquer coisa. Mas são quebras, mudanças repentinas de pá, 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 coisa que não dá pra voltar atrás. Quando acontece uma explosão, gente, é um negócio que faz pum, do nada, e não dá pra voltar atrás. Não dá. Quebrou, acabou, tá? Julho é esse mês de quebra, de explosões. E vem explosões porque é no mundo inteiro, tá? É por isso que eles não gostam, de novo, de dar nada concreto, físico, porque é energético e vai ser de cada... A gente tá num estado muito tribal da humanidade. A gente precisa desintegrar o excesso de monopólio dessa unicidade que não funciona e para cada vez mais os nichos, né? Os grupos, o pequeno. Isso vai acontecer inclusive em termos de moeda, tá? Eu sinto. Como? Não sei. Quando? Também não sei, tá? Mas economicamente a gente vai mudar tudo. Tudo. Só que eu acho que essa parte econômica não é esse ano não, tá? De novo, esse ano, gente, é o ano da destruição. É o ano da destruição. Tá tudo sendo explodido. Tá tudo indo pras cucuia porque precisa, tá? É o ano da demolição. TNT. Puf! Pra começar do zero. Por isso tá todo mundo louco. Porque ninguém gosta de demolição, né? Que antigamente, gente, que me vinha, que a gente tinha mania de ficar tirando erva daninha. Erva daninha, sabe? Só que não adianta ficar catando erva daninha. Não adianta. Tem que vir e arrancar o solo inteiro. O solo inteiro e começar do zero. Entendeu? É isso que a gente tá fazendo. Arrancar o jardim inteiro. Ficar só puxando erva daninha aqui, puxar erva daninha ali, não vai salvar planta nenhuma. E a gente tava careca de saber disso. Só que energeticamente ninguém tinha coragem. Só que chegou uma hora que, né, partiu. E agosto continua um pouco essa energia, né, mas as coisas vão começando a mudar. O que que acontece? Até agosto, gente, fim de agosto, o que me vem é que 90% da energia do ano, praticamente, vai ser resolvida até agosto. Vai ser vivida e resolvida até agosto, meados de setembro, tá? Por isso que tá tudo muito assim. Porque tem que acontecer até essa época, tá? Me vem isso. Então é tudo muito intenso, porque a gente tá praticamente vivendo o que geralmente acontece em um ano, em metade de um ano, em 6 meses. E é muita coisa, que se fosse para um ano só já era muita coisa, que dirá em 6 meses. E tá tendo que ser rápido para não dar tempo de muita coisa agir, para ter muita surpresa, para não ter carta na manga de A, B, C, D, para o sistema dar tempo de se recompor. Tá? Porque você imagina, por exemplo, essa coisa que eu falei, né? Do sistema financeiro, do sistema econômico, enfim. Quando começam algumas coisas, se dá tempo de inventarem uma coisa nova, não muda nunca, gente. Vai ficar só botando band-aid. Sabe como é que o ser humano é? A mesma coisa, rebeliões, trocas de poder, vão sempre arranjar um jeito de enfiar uma como é que é isso? Um espião, uma topeira, um infiltrado ali no meio, sabe? Pro negócio ficar ainda com um pezinho no passado. Não é pra ter mais.
Por isso que me vem explosão. Por isso que me vem esse negócio de pai acabou, pai muda, sabe? É no susto, Júlio. E o que me vem é que a gente vai começar a sentir as mudanças que a gente começou a fazer desde o começo do ano, gente, tá? Mas principalmente essas mais pro finalzão, pra julho, a gente vai começar a sentir elas só final em temporada de Escorpião, final de outubro, começo de novembro, tá? Então vai ser um tempo até a poeira baixar, sentar, a gente respirar e começar a sentir, tá? E ainda sem deixar o barco virar, porque corre o risco dos outros querer, quando a gente tá um pouquinho tontinho assim, querer virar, tomar o leme de volta, não pode. Então é sempre muita atenção, eu tô falando isso há muito tempo já. Mas serão, é o que eu falei, serão no mínimo 3 anos de muita transição. Até 2030 é uma transição muito intensa, tá? É uma transição muito intensa. E pra gente conseguir ver resultados concretos no material, para começar a dar uma relaxada e ver, nossa, realmente mudou, né? Ufa, dá para respirar 2032. Eu já falei que é o que me vem, tá? Se estou certo ou não, não sei, mas é o que me vem. Putz, Luciana, é tempo demais, gente, desculpa. Eu não posso fazer nada, quem pode fazer é a gente como coletivo, tá? E de novo, eu falo esses números, essas datas, mas elas são completamente flexíveis. Todas essas datas, inclusive, elas estavam empurradas, jogadas lá na frente. A gente, como tá acordando e tá conseguindo se juntar cada vez mais, tá cada vez mais antecipando esse acordar da Terra. Olha que legal. Então, quem sabe esses números que eu escuto, que eu penso, que eu vejo, vão sendo antecipados cada vez mais. Então é isso, tá? É isso que me vem. Tô tentando fazer, 0,32 no tempo aqui. Tô tentando fazer isso aqui o mais rápido possível, tá? Pra já subir pra vocês. Se tiver mais alguma coisa que eu falei que quase que eu ia falar que eu ia falar, mas me vinha que eu posso falar, que eu devo falar, né? Porque tem coisas que ainda não é hora de falar. Mas eu vou tirar umas cartinhas pra vocês que eu separei aqui, tá? Porque me vem que é um momento muito importante pra vocês entrarem em contato com os anjos de vocês, tá? Anjos da guarda. Eu falei muito de anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda. Então, assim, entre em contato com os anjos de vocês. Ai, Luciana, eu não sei quem é meu anjo. Você não precisa saber quem ele é. Gente, para com essas coisas de querer saber rosto, querer saber voz. Só de saber que existe um ser ali, uma consciência que tá com vocês, que protege você, já é bom o suficiente. Conversa, pede orientação, chora, sabe? Ai, não tem ninguém pra conversar, ninguém me escuta. Claro que tem. Essa criatura tá com você a vida inteira. A vida inteira. Você pode ter certeza. Tá? E é mais presente que guia, tá? Porque anjo da guarda é uma coisa e guia é outra. O guia, ele te orienta. E às vezes ele tá lá, às vezes não, porque tem muita coisa que o guia não é pra te guiar. Guia é pra te dar bronca, gente, sendo bem sincera, tá? Guia é pra te dar bronca, é professor. Anjo é que é pra te proteger. Aqui. Criança interior. Vou segurar assim para quem quiser dar print. E aí eu vou ler traduzindo, tá?
Nutra sua criança interior e comece a expressar a incrível beleza que você tem dentro de você. Nós vivemos num mundo em que existe uma fórmula para tudo. Porém, amor e criatividade não têm fórmula. Mas eles não precisam ser estudados, apenas nutridos. Reserve um tempo regularmente, simplesmente para brincar. É isso, gente. É o que eu vivo falando aqui e que eu tô falando. O que eu falei no vídeo de virada do ano? Que era importante a gente fazer o quê? Esse ano, ter tempo para as pequenas celebrações e para ser feliz. Que é o que vai levantar a vibração. E que é a única coisa que vai ajudar a gente a lutar contra essas trevas, não é? Olha o recado dos anjos da guarda falando isso. A coisa mais forte que tem no mundo, é a energia de criança. E é por isso que as trevas pegam pesado na destruição da infância. E não é à toa. Hoje eu entendo porque que eu, primeiro, antes de tudo, quis trabalhar com desenho animado, e não só desenho animado, né? Porque eu podia ter trabalhado com desenho animado e conteúdo para adulto, não. Eu sempre fui muito ligada a essa coisa de conteúdo infantil, psicologia infantil. Até hoje, a única coisa, gente, que eu assisto, eu já falei pra vocês, eu não assisto televisão, não gosto. A única coisa que eu assisto é conteúdo infantil. Por pura curiosidade pra ver o que eu permito as minhas sobrinhas assistirem, tá? Minhas afilhadas assistirem. Porque eu quero monitorar o que tá acontecendo no inconsciente infantil que eles estão tentando criar da juventude. E me preocupa demais. Porque é a energia mais... Quando você destrói a criança e o jovem, você destrói uma geração inteira e todo o potencial de renovação de um planeta pro resto da vida. É simples assim. Por isso tá tudo corrompido. Por isso estão enfiando na cabeça dessas novas gerações. Não tenham filho, não tenham filho, não tenham filho. Isso é tudo coisa das trevas, gente. Não ter filho, porque eles não querem que povoe o planeta. Eles querem botar robô. É isso. Tanto que toda pessoa jovem que eu conheço, eu falo, tenham filhos. Tenham filhos. Especialmente quem é inteligente, quem tem saúde, quem tem boas condições de vida. Que já é comprovado que inteligência passa geneticamente. E outra, se a gente quer trazer espíritos superiores de luz, que é o que tá vindo, tá? É o que tá vindo pra Nova Terra. Tem legiões vindo de lugares de frequência muito mais alta. Para encarnarem aqui, a gente quer que eles encarnem em condições dificílimas? Não. Porque se eles ficam tentando lidar com a energia de sobrevivência, é muito difícil para eles cumprirem a missão deles. É melhor eles encarnarem em famílias mais abastadas, com pais mais conscientes, do que em famílias ignorantes, com pais que estão pensando só na sobrevivência, em um meio violento, em que, de novo, as pessoas também têm uma visão mais de sobrevivência da vida, uma visão mais primitiva, mais de chakra básico. Muito mais difícil para um espírito desse dar certo. E as trevas sabem disso. Por isso que eles ficam estimulando só a camada mais pobre ter filho. Camada mais alta, não tem não. Não tem não. Que o pobre é mão de obra barata para eles. E é inofensivo, não só inofensivo, é literalmente mão de obra barata e descartável. Mas o resto não pode encarnar porque cria consciência e eu não quero. Porque aí pode destronar a gente, pode mudar a Terra e eu não quero. Pode trazer espírito espírito com potencial num lugar mais fácil para pegar a gente.
E isso não é discurso elitista não, tá, gente? Porque já vai vir gente falar, é discurso elitista. Não é. Não é. É muito mais fácil. Vocês sabem, é muito mais fácil a gente não pensar, a gente pensar em coisas espirituais quando a gente já tem o básico garantido. Quando a gente tem acesso a uma educação melhor. Tá? As coisas de politicamente correto não vem comigo pra cima de mim não, que não cola não. Agora eu vou tirar uma carta de chácara. Primeiro que eu não sou uma pessoa política. Política é coisa de ser humano. É invenção de humano pra controlar outro humano. Eu não caio nisso, tá? Nunca caí. Quem quiser fazer julgamento e juízo de política, fica à vontade, mas em mim não cola, não. Chácara, acho que é por isso que eu tô falando. Chácara da garganta, turquesa, verdade. Fale o que tem no seu coração. É a única coisa que vale a pena ouvir. Por isso que eu falei que eu tô sendo verdadeira aqui, ó. Mesmo vale pra vocês. E eu achei interessante sair a turquesa, tá, gente? Aqui. A turquesa é uma pedra de proteção, tá? E não só proteção, eu associo muito a turquesa, a proteção da turquesa pra mim não é uma proteção qualquer. Se vocês perceberem, principalmente nos ameríndios, nos índios nativos das Américas, lá no Irã, no Tibete, esses lugares onde tem turquesa não é tanto assim não, tá? Mas pros ameríndios, e principalmente pros índios norte-americanos, tá? Tem muito isso. E isso eu acho que eu trago de conhecimento de vidas passadas minhas. Eu sempre tive essa conexão muito grande. E foi depois que eu fui no museu que eu fui descobrir isso. Que eu já tinha essa crença, eu já nasci com essa crença, é engraçado. Se vocês perceberem, muitos os astecas, até os maias mesmo, né? Mas asteca, como a gente tem mais preservação de asteca, é mais fácil de ver. Muitos nobres astecas eram enterrados com armaduras, máscaras inteiras de turquesa. Turquesa é muito usada, de novo, pelos índios norte-americanos, com o intuito de proteção contra espíritos malignos e tal, porque a turquesa, a crença que se tem é que não só ela te protege, mas, de novo, o tipo de proteção dela é diferente. Qualquer coisa que te envia, a turquesa é como se fosse um espelho, ela devolve, tá? Ela devolve pra quem enviou. E eu não sei porquê, isso é coisa da minha cabeça, e de novo, deve ter alguma tribo que acredita nisso, porque isso é coisa minha, tá? Eu acredito que ela devolve com uma potência de 5. Não sei porque eu enfiei isso na minha cabeça, tá? Então assim, se alguém te deseja o bem, a turquesa devolve 5 vezes mais o bem. Se alguém te deseja o mal, ela devolve 5 vezes mais o mal. Eu sinto isso na turquesa, tá? Eu gosto muito de turquesa, gente. Eu acho uma pedra muito bonita. E ela ainda tem essa coisa, tá? E é uma pedra de proteção poderosíssima. E as pessoas geralmente, correm pra turmalina, né? Eu sempre vou em outras, que são inclusive de energia até mais sutil, tá? Do que turmalina, que é muito pesada. Que você pode usar em chakras superiores. E agora, por último, eu vou tirar uma cartinha de tarô dos anjos. Tá vendo? Tem muita energia angélica aqui. E sempre falando da sua verdade, da sua verdade, da sua verdade. Ó, o que saiu? Ah, que lindo, gente. Amei. 6 de copas. E ele voou, né? Gente, tô falando coisa de criança. Porque 6 de copas é só um escorpião, né? 6 de copas é
nostalgia, é memória de infância, é conexões de alma, é um lugar, por isso que eu falo que é nostalgia, é memórias de outras vidas também, é um lugar de conforto emocional, de um tempo bom pra você, tá? Tá até escrito aqui, memórias da sua história ou infância, questões relacionadas a crianças, romantizando o passado, seja de copas é isso, romantizar o passado. É você lembrar, gente, o que te faz, o que te acende, o que te fazia feliz e o que te faz feliz. Nessa e em outras vidas, tá? É se conectar com essa criança interior. E essa é a sua verdade, dessa criança interior que foi calada a vida inteira. Só se repetindo a mensagem. É assim que você tem que interagir com o mundo de agora pra frente. Porque lembra, gente, criança é inocente, ingênua, aberta pra tudo. É isso que acaba com os conflitos, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar subir isso aqui sem editar, tá? Pra ir rápido. Mas eu não sei se vai dar. Falou, valeu e tchau.